O fim dos sonhos e da própria vida, a memória inconsolável, os sentimentos represados, a investigação psicológica e afetiva, a culpa e a redenção. O enredo de busca e reencontro é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Helena viaja para Nova York com o sonho de ser atriz de cinema. Deixa para trás Petra, a irmã de 7 anos. 10 anos depois, Petra encontra em casa um antigo diário de Helena, escrito quando ela tinha 17 anos. Ela volta então a Nova York, decidida a filmar a saudade. O documentário Helena é o assunto da entrevista com a cineasta Petra Costa. Essa linda menina anima. Você me mostra a coleção inteira de filmes da Shirley Temple e me treina para ser atriz. Até que um dia você para de brincar de teatro comigo, para virar atriz de verdade. A Yai recebe de forma inesperada inúmeros diários da amiga Ana, que não via há anos, e em seguida a notícia de sua misteriosa internação. Ela parte então em busca do reencontro com a amiga e de uma revisão da própria vida. Quando ia me esquecendo de você, é o romance de estreia da escritora, jornalista e crítica de cinema Maria Silvia Camargo. Ela publicou ainda 24 Dias por Hora, sobre a complexidade da noção de tempo, e Mulher e Trabalho, que reúne 32 depoimentos de mulheres com ocupações diversas em vários lugares do Brasil. Maria Silvia Camargo é a nossa convidada de hoje. Maria Silvia, por que você escolheu o reencontro de duas amigas de infância como tema do seu primeiro romance? Eu tenho uma prática desde os 12 anos, que eu sou meio grafomaníaca, de escrever diários. E todo mundo fala, mas como? Você está com mais de 50, você escreve esse tempo todo? Eu escrevo diariamente. E recentemente eu estava, enfim, minha casa é soterrada de diários, porque eu guardo eles. Eu estava guardando eles e falei, eu tenho que começar a jogar fora. E comecei a selecionar e jogar fora e de repente me bateu. Gente, se eu morrer, quem é que vai poder ler isso aqui, né? E aí eu comecei a pensar nas minhas amigas que poderiam ler. E aí me deu a ideia desse enredo. E se uma amiga morre, ou está morrendo, ou está doente, e manda para outros diários dela, como é que vai ser isso? Quer dizer que, na verdade, você colocou a amiga do romance no seu lugar, ou você se colocou no lugar dessa amiga. É. Porque a amiga que manda os diários, né, para a protagonista. Isso. A Yai. Fala A um Yai. pouco da Yai, fala um pouco da Ana, a amiga, fala um pouco dessas duas mulheres. São duas melhores amigas de infância que moravam, melhores amigas no Rio, se criaram no Rio. Uma delas, que foi a Carla, teve que ir para São Paulo por questões de trabalho e elas não se veem direito há 10 anos. Aí a Ana virou uma autora que ficou no Rio, virou uma autora de sucesso. A que é a Carla, que foi para São Paulo, é uma editora e elas não sabem muito uma da outra nesses 10 anos. De repente, a Carla está em São Paulo e recebe uma ligação que a Ana está morrendo. E ela fica, como morrendo? Ela é uma autora de sucesso. O que aconteceu com a minha amiga? Mas por que a Yai vai em busca mesmo da amiga? O que caracteriza essa amizade assim, tão forte? Eu acho que a amizade é a eleição da sua família, quer dizer, não tem vínculo maior, você não tem sangue com aquela pessoa, não tem nenhuma obrigação. Então, elas se conhecem, são as duas pessoas que mais se conhecem, né? E esse fato as liga para sempre.
Elas têm uma história E tem muita juntas. intimidade, E né? muita intimidade. A intimidade de criança conviveram muito, né? Em É, todas aquelas é, idades, é. puberdade, adolescência, dividindo segredinhos, Dividindo confissões. tudo. E Você acha que isso cria mesmo... Justamente o conflito do livro é o seguinte, que a Carla está completamente enrolada, de licença maternidade, com o segundo filho, quase perdendo o emprego. Você fala, gente, aquela pessoa tão querida, e agora? Eu paro minha vida e eu dou atenção? Ou eu finjo que nada, entendeu? E aí... Então, que detonação de quando eu ia me esquecendo de você é exatamente a chegada dos diários, né? De E a Ana, notícia da de que ela tá- internação que de ela tá Ana. muito mal, Né? Os diários, que ela a tá notícia de que ela está morte. muito mal. E aí começa uma trama policialesca, né? E o leitor fica preso nesse suspense até o fim do romance. Você tinha intenção, desde o início, de escrever um thriller? Você gosta do gênero policial? Eu acho, nem é meu... Assim, é o gênero que eu menos gosto. Eu não tinha a menor ideia que eu ia parar por aí. Isso. O que eu queria era uma busca. Quem é aquela pessoa? Por que ela chegou nesse... Por que Ana chegou nesse ponto? Por que ela está morrendo? O que aconteceu nesses 10 anos? Então, a Carla começa... Ela recebe os diários num dia, todos numas caixas que chegam em São Paulo via correio, e no dia seguinte recebe essa ligação. A Ana está no hospital, a mãe avisa, a mãe de Ana avisa. Então, ela começa essa investigação relendo os diários e também até chegar ao ponto que ela resolve ir para o Rio e ver uma investigação ao vivo. Então, essa reaproximação aí se dá quase que inteiramente por meio da escrita. No entanto, o romance tem passagens bastante visuais. Sim. Entendeu? Essa ida para o Rio, o hospital, não é? Dentro da clínica, e sai, entra, e depois aquela busca pelos subúrbios, entra no metrô, sai no metrô. Você acha que isso é porque você é uma crítica de cinema, você é muito ligada a essa linguagem cinematográfica? Eu sempre procurei trabalhar com literatura e cinema, faço parte de um grupo de críticos, Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, procuro ver o máximo de filmes e ler o máximo de livros. Ou seja, quero ficar nas histórias, né? Muito bem, nós vamos falar agora sobre o filme Helena. Nele, a cineasta Petra Costa empreende uma busca psicológica e afetiva da irmã com quem conviveu só até os 7 anos. O documentário é um mergulho no que denominou de memória inconsolável e também o resultado de um esforço de superação da dor. Vamos ver a entrevista com a diretora Petra Costa. Helena foi criada num país que vivia sob o jugo da ditadura militar nos anos 70. Aos 19 anos, mudou-se para Nova York para tentar realizar o seu maior desejo, ser atriz de cinema. Mas a falta de perspectiva e a depressão acabaram por levá-la a botar fim nos sonhos e na própria vida. Décadas mais tarde, Petra repete os passos da irmã e vai estudar teatro nos Estados Unidos. Na bagagem, a atriz e diretora leva os registros das memórias de Helena em fitas de vídeo e recortes de jornal e inicia sua busca psicológica e afetiva pela irmã, com quem conviveu apenas até os 7 anos de idade. Da reflexão sobre esta vivência nasce o filme Helena, documentário que mistura imagens de arquivo da família com imagens gravadas por Petra Costa durante a sua jornada. Nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York. Que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser atriz. No dia 4 de setembro de 2003, eu me matriculei no curso de teatro da Columbia University. Queriam que eu te esquecesse, Helena. Petra, como surgiu a ideia de fazer esse filme e o que deu força a você para realizar, concretizar essa ideia? A ideia ela era antiga, eu tive ela com 17, 18 anos, quando encontrei os diários da minha irmã pela primeira vez. Eu estudava teatro na época e fiz uma cena em que eu misturava trechos do diário dela com trechos do meu. E eu me prometi que um dia eu faria um filme sobre isso, porque senti uma necessidade não só perante a minha irmã, mas perante a mim e muitas jovens que eu via que passavam por
crises existenciais parecidas nessa transição da adolescência para a vida adulta e que não tinham representação no cinema. Não tem filmes brasileiros, eu acho, que tratam dessas crises psicológicas mais profundas, principalmente do ponto de vista São feminino. poucos até os romances, né, que tratam do assunto, mesmo na literatura. É. São poucas as histórias, é verdade. E aí eu senti um dever de mergulhar nessa história e 10 anos depois, já trabalhando com cinema, tendo feito meu primeiro curta, eu comecei a escrever um roteiro de um filme de ficção e tive um sonho, que é o sonho que eu relato no começo do filme, em que eu via minha irmã em cima de um muro e eu cheguei perto para tentar alcançá-la e quando eu chegava era eu que estava lá e acabava morrendo. Então tinha essa confusão entre eu e ela de novo, que era algo que eu tinha explorado naquela primeira cena. E eu decidi que tinha chegado a hora de fazer esse filme. Helena, sonhei com você essa noite. Mas num instante, você vira água. Se desfaz em gotas. Fui para Nova York com uma caderneta de endereços que ela tinha de 1990. Fui procurando todas as pessoas dessa caderneta e fui reconstruindo a história dela. Achei 50 horas de material de arquivo e ela foi ganhando forma, ganhando corpo e foi muito forte. Ela renasceu para mim através dessa busca. Mas eu volto para Nova York na esperança de te encontrar nas ruas. Trago comigo tudo que você deixou no Brasil. Seus vídeos, fotos, diários e as cartas em fita cassete. Você entrevistou 50 pessoas para fazer o filme, mas no filme você só utiliza depoimentos do Michel, amigo de Helena, da sua mãe e seu depoimento, né? Por que mudou? Eu optei por não ter as entrevistas no filme porque eu queria que o filme fosse uma jornada psicológica mesmo, através dos diários da Helena e através das minhas memórias e as memórias da minha mãe. Acho que não era esse quarteirão, não. Acho que é de lá. Ô, mãe. Eu acho que não era esse quarteirão, mas... Porque tinha um outro negócio aqui. Tinha um negócio aqui de artistas. E você foi com a sua mãe para Nova York e foram ao apartamento onde vocês moraram juntas. Sim. Não é? Com Helena e onde Helena morreu. Como foi para sua mãe essa visita, esse reviver essas histórias, assim, e emoção? Como você convenceu-a? Foi difícil convencê-la a fazer o filme? Não, não foi difícil, porque o que ela dizia era que a culpa a tomou de tal forma que ela ficava obsessivamente repassando o filme da vida de Helena e tudo que ela poderia ter feito para evitar a morte dela. E, de certa forma, virar filme tirava a necessidade dela ficar revivendo aquilo. E ela tinha um desejo de compartilhar essa dor com outras pessoas, essa vivência mesmo, né? Mas você lembra estar aqui? Tem certeza? Quase absoluta. A minha única dúvida é que eu achava que tinha um predinho ali na outra esquina, mas pela esquina daqui eu vou saber que é. Olha que linda que está essa árvore. Olha daqui, de baixo. Vocês são 3 personagens principais, você, Helena e sua mãe, né? São as 3 personagens mais importantes do filme e as 3 têm relação com a arte muito forte, né? Sim. E você mostra isso em vídeos que a Helena fez, com a lua brincando, você sendo filmada. Coisas lindas, peças da sua mãe atuando, não é? Eu queria que você falasse um pouco da utilização dessas imagens no filme. Não, foi um presente maravilhoso que eu ganhei, porque essas imagens, elas estavam mofando, né? Ninguém tinha visto essas imagens. A gente tinha uma garagem lá na casa da minha mãe, com um monte de VHS, mas esquecidos e mofando. E aí, quando eu comecei, eu fui descobrindo que tinham 20 horas de material da Helena dançando, da Helena brincando comigo, da Helena fazendo a peça de teatro Corpo de Baile que ela fez. E, além disso, o filme que a minha mãe fez em 1966 como atriz.
E aí pude reconstruir essa história das 3 mulheres na arte, que foi muito poderoso para mim, assim. Você descobre que muito do que você sente vem de antes, né? É inominável. Por exemplo, eu quando fiz a primeira cena, que eu misturava trechos do meu diário com trechos do diário da Helena, eu terminava girando. Depois, quando eu fui ver o material da Helena, quase sempre ela girando. Não só com a dança, mas com o giro. E com a água também. Porque essas primeiras cenas que eu fiz, eu colocava a água presente e a Helena também entrava em cena molhada já. E falava, bem, estou adoecida de amor, põe a mão em mim que eu viro água. E enceno a nossa morte. Para encontrar ar. No próximo bloco... Mas ela está revendo a própria vida e ela está revendo o que a constitui. E ainda... A Helena ela era uma pessoa muito corajosa, muito livre. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nossa entrevistada é a escritora Maria Silvia Camargo. Ela é autora do romance Quando Eu Ia Me Esquecendo de Você, sobre a busca e o reencontro de 2 amigas. Maria Silvia, a procura da amiga que desaparece misteriosamente, né, e leva a protagonista do romance a fazer uma revisão da própria vida. O que você queria com isso? Que sentido tem isso, né? Você quis passar que mensagem com essa revisão da própria vida da protagonista? Na verdade, eu acho assim, as 2 são uma só que sou eu, né? Estão se olhando no espelho, de alguma maneira. Então, é um duplo. Mais uma vez, tem muitos livros recentes sobre essa questão do duplo, do gêmeo, muitos. É uma verdadeira... É uma onda, É uma onda, que eu acho que tem a ver com essa temporalidade multifacetada, louca, que te deixa um pouco esquizofrênica até a hora que você chega de noite, antes de dormir, e fala, bem, quem sou eu, o que eu quero mesmo? Deixa a gente com o ego estilhaçado, então você vai tentando juntar pedaços, assim que você come, né? Daquela parada Com você vai certeza. começando a juntar. E hoje também deve ter um pouco do individualismo que a gente é obrigada a exercer, né, no mundo de hoje. Muita gente comentou para mim que assim, ai, que legal, como que é uma amiga que se rende tanto à outra e larga tudo, até um filho quase recém-nascido para ir atrás da outra. Aí eu digo, mas ela está revendo a própria vida e ela está revendo o que a constitui e o que é importante para ela e quais os valores. Então, aquela amiga de infância está morrendo, não tem ninguém por ela e você vai largar? E a partir dos diários, que é toda a parte da memória, ela também se reencontra. Você dá uma olhada de vez em quando nos seus diários mais antigos? Olhei para selecionar alguns trechos que estão no livro. Mas são os trechos que a gente não lê, estão como arte. Estão como arte, mas são verdadeiros. O que você descobriu de você que você já tinha esquecido, ou redescobriu? Na verdade... Muita coisa? Muita coisa. A ponto de eu ler e falar assim, eu não tenho noção o que é isto, que é essa pessoa que eu me refiro, quem é, assim, tipo... E isso foi engraçado, que foi... Quer dizer, se desconhecendo. Se desconhecendo completamente. Mas, na verdade, Mas o que você acha que isso é comum? As pessoas escrevem, muita gente escreve diário, até o assim, adulto escreve diário, porque é uma coisa bem da puberdade, da adolescência. Olha, eu conheço alguns casos, tem inclusive livros sobre diários, pessoas que pegaram o diário do pai e reescreveram em cima. E tem muita gente que faz esse tipo de anotação, porque não precisa ser só uma coisa afetiva, pode ser um diário do seu trabalho. Diário de viagem, tem diário muito de viagem, gênero, diário de viagem, tudo. Você foi vencedora do Prêmio Abril de Jornalismo nas categorias Cultura e Comportamento. Então, comportamento você entende bem, é uma coisa diária.
É muito... Por que as pessoas assim, escrevem diários, as mulheres? Você tem alguma vez você pensou nisso, em fazer um levantamento? Olha, é um momento de reflexão, que eu acho que hoje em dia tem todos os outros instrumentos, blog, tudo isso que é um pouco diferente. É diferente você escrever um diário só para você. É diferente você escrever um diário, um blog, ou que seja, para outra pessoa ler. Por exemplo, existem várias na Europa. Lejane, ele criou uma cidade diário a partir de um interesse sobre diários relativos à Segunda Guerra Mundial em pequenas cidades francesas. E as pessoas mandavam os diários para ele selecionava o que poderia ser publicado, que seria como um atestado histórico daquele momento em que aquela cidade estava ocupada e como é que viviam aquelas pessoas com a cidade ocupada. Quer dizer, aquilo tinha um valor histórico, mas pode ser um outro tipo de registro. Tem sempre um valor, né? Tem sempre um valor. O valor no caso que eu é quase sempre o que predomina, não é? Petra Costa encontrou em casa um antigo diário de Helena, escrito aos 17 anos. Foi o que primeiro a motivou a realizar o documentário, no qual utilizou entrevistas, fotos, lembranças e vídeos caseiros para resgatar a memória da irmã. Vamos ver a segunda parte da entrevista com Petra Costa, diretora do filme Helena. Em seu primeiro longa-metragem, a diretora Petra Costa tenta decifrar quem foi sua irmã mais velha e quanto da personalidade dela existe na sua própria. Ao mergulhar no que denomina de memória inconsolável, Petra acaba por abordar assuntos como o amor fraterno, morte, saudade, angústia e busca pela superação da dor. Através de linguagem visual marcante, narração em off e cenas poéticas de caráter metafórico, a cineasta aproxima o espectador do universo psicológico das personagens. O resultado desse trabalho é o documentário Helena, que vem sendo muito bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público e já ganhou diversos prêmios em festivais no Brasil e no exterior. Minha mãe me disse que desde os 4 anos você sabia que queria ser atriz. E parece que você sempre dava um jeito de me pôr para contracenar com você. Petra, Helena tem sido um sucesso de público, um sucesso de crítica. Você recebeu elogios de grandes cineastas como Walter Salles, Fernando Meirelles, João Moreira Salles. Que obras influenciaram você a fazer esse filme na hora de escolher as cenas, na hora de criar sua narrativa? Tem uma cineasta que me inspirou bastante, que é uma cineasta francesa chamada Agnès Varda, que fez uma biografia, uma autobiografia, que chama As Praias de Agnès, que ela conta a própria vida através dos filmes que ela fez. E ali eu senti que era possível fazer um filme em que eu me colocasse. Esse filme me inspirou bastante, assim como contemporâneos dela, como Chris Marquet e Alain Resnais, que trabalhavam a memória, a poesia de uma forma que sempre me inspirou muito. E no cinema brasileiro, claro, o João, o Walter, o Fernando, o Santiago, principalmente, que é um filme do João Moreira Salles, que é também pessoal e reflete sobre... São todos referências, assim, para você. Você e sua irmã não se pareciam naquela época. Depois, muitos traços dela aparecem em você. É impressionante. A água aparece no filme em momentos assim, muito poéticos, e vários, né, diferentes. Agora, eu queria saber dessa sua relação com a água. Bom, acho que minha relação com a água começou através da peça Hamlet, do Shakespeare, porque nessa idade que eu falei que eu encontrei os diários de Helena, eu também li Hamlet pela primeira vez e vi na Ofélia um arquétipo tão presente na minha irmã, quanto em mim, quanto em muitas jovens, assim. E a Ofélia, ela se afoga, né, na água. Então, essa imagem da água já era muito presente para mim. Quando eu pensei em fazer o filme, a primeira imagem que me veio era de uma mulher num rio que se transformaria em 2, em 3, em 4, em centenas de mulheres. Para mim era essa mensagem, assim, que não é um filme sobre um drama de uma menina, mas assim, é um filme sobre
muitas mulheres. Para mim, acho que muitas mulheres e muitos seres humanos, enfim, passam por questões parecidas. E pouco a pouco, as dores viram água. Petra, o filme Helena ganhou o prêmio de melhor filme do Júri Popular do Festival de Brasília. Qual foi de todas essas expressões do público em relação ao filme a que mais te impressionou? Um recentemente que me tocou profundamente foi num debate sobre o filme que eu falei que por muito tempo eu me questionei assim, se eu deveria ou não seguir o caminho artístico. Eu me formei também em antropologia e fiz um mestrado em psicologia social e tinha vontade de trabalhar mais com questões sociais. E aí teve uma menina que eu vi eu falando um pouco sobre isso no debate e falou: você está mudando o mundo com seu filme, e não só eu, como muitos dos meus amigos estão agora falando sobre questões pessoais meio tabu, como depressão, suicídio, a perda, e inspirando a criar obras artísticas a partir disso. Ela me disse que sentia um vazio enorme aqui. Aí que ela falou: a arte para mim é tudo, sem a arte eu prefiro morrer. Petra, e você? O que mudou mais em você a partir do filme? A partir de ter feito Helena? É difícil dizer, porque foi um processo tão longo, né? Eu passei 3 anos fazendo esse filme, então eu, com certeza, sou outra em muitos aspectos. Eu aprendi muito com Helena também, fazendo esse filme, porque Helena ela era uma pessoa muito corajosa, muito livre, e não deixava nada para depois. You were born in Brazil? I was born in Brazil, and I've been here almost a year and a half now. What brought you to come to the United States? I was doing theater there since I was 14 years old. And then the possibilities in Brazil are like either you continue doing theater, which, I mean, there are very few productions, or you do soaps. I was invited to do, I mean, after a while that I was in theater, but I don't really like it. No próximo bloco... Esse conceito tempo é dinheiro é um conceito velho da Revolução Industrial. Este é o programa Cidade de Leitores. Nossa convidada é a jornalista e escritora Maria Silvia Camargo, autora, entre outros, do livro 24 Dias por Hora, Quanto Tempo o Tempo Tem, e Mulher e Trabalho, 32 Histórias, sobre o trabalho feminino. Maria Silvia, interessante esse seu livro, Mulher e Trabalho. Você entrevistou 32 mulheres pelo Brasil afora, não é? De várias profissões, e rendeu até uma série de TV. Isso, para o GNT, que era sobre, chamava Tudo Eu. Por causa dessa questão, a gente cunhou essa frase por causa dessa questão da mulher. Tudo eu tenho que lavar, passar, trabalhar, como é que é isso? A Cristiana fez as fotos junto comigo, a gente tinha pouquíssimo tempo, foi numas férias que a gente trabalhava junto no JB, e a gente saiu a gente bancou metade do livro, saímos pelo Brasil de ônibus e fizemos esses retratos. Porque tem muita coisa na Bahia, né? Na Bahia, tem pelo Brasil São Paulo, todo, Brasília. Porque tem... Cristiana Isidora, fotógrafa. Fotos são ótimas também. Porque tem Mulher e Poder, são as executivas, aí era Brasília, tem mulheres de beira de estrada, trabalhando em Mangue, tem mulher professora nas cidades grandes, no Rio. A ideia desse livro, que foi minha, eu chamei a Cris, ela super se entusiasmou, é que eu acho que o trabalho feminino tem algumas especificidades que o trabalho masculino não tem. Por exemplo, logo tem um perfil que eu adoro de uma babá. Ela foi babá de uma menina, de uma família grande no interior de São Paulo, dos 9 até essa menina ter um filho. E em seguida essa menina, essa assim, já senhora, mas assim com 30 e poucos anos, faleceu. E a babá ficou babá desse menino, só que mãe. Porque no caso, por circunstâncias familiares que não vem ao caso, o marido já não tinha, o avô pegou.
Então, era muito louca essa entrevista, porque ela sentava no quarto da ex-patroinha, de quem ela foi babá, com o armário, as coisas da pessoa já falecida, cuidando do filho dela como se fosse um filho, só que aquilo era um emprego? Como é que é isso? Então é uma coisa muito específica que dificilmente num trabalho masculino vai ter. Você vai ser uma babá, uma dona de casa que mistura sua vida pessoal com a vida pessoal daquela pessoa para quem você trabalha. Um homem dificilmente vai ter. Em geral, são coisas mais distanciadas. Agora, de alguma forma, essas entrevistas, o contato com essas mulheres lhe deu subsídios para o seu romance, que é sobre duas mulheres? Sim, porque você, na verdade, fica com todas essas mulheres na sua cabeça, né? Todas. E 32 foram as que escolhi, eu entrevistei umas 50. Mas, assim, você fica com todas elas na sua cabeça. Então, tem sempre todas uma as soluções, as ideias, as sacadas, aí fica todas Por elas isso vivem que saiu em mim. assim, e esse 24 dias por hora, quanto tempo tem? Quando saiu a ideia desse livro, muito interessante. Esse Pela Rocco foi o seguinte, em 2000 eu saí de redação e eu fiquei 20 anos em redação, de 20 a 40, em 2000 eu estava com 40. E eu estava um pouco naquela questão, eu quero mais tempo. Então, e era a virada do milênio, né? Eu comecei a pensar em 99. Aí eu pensei, gente, vem cá, será que tempo é isso? Será que tempo é só correr? Será que tempo é só dinheiro? E, na verdade, aí eu comecei com a editora, a Vivian Wyler me ajudou muitíssimo. Eu comecei também... Fiz algumas entrevistas antes, levei para ela me sugeriu outros. Cada capítulo é assim, um é tempo e dinheiro, um é tempo e história, outro é tempo e filosofia. Tem até o professor Pitangui, que é tempo e corpo. Como é que o tempo influencia? Se há uma única conclusão que todos os entrevistados chegaram, foram 25, mas não está num formato difícil, porque a gente pretendeu fazer tipo um almanaque do tempo. Frases sobre o tempo, filmes sobre o tempo, ditos sobre o tempo. E você conseguiu responder essa pergunta para você, pelo menos, quanto tempo o tempo tem? Olha, tem o tempo que a gente quiser que ele tenha, porque o tempo é uma convenção. Estabeleceram um relógio, inventaram, tudo isso está dito aí para os meus entrevistados. Tudo isso é uma invenção, a gente tem que tentar esquecer. Eu acho que se tem uma coisa em comum que todos os entrevistados disseram é o seguinte, esse conceito tempo é dinheiro é um conceito velho da Revolução Industrial. Isso tem que acabar, não é mais isso. Então, assim, desde Domênico De Masi, o ócio criativo, vem a imaginação, tudo isso tem que passa ser a ter mais refeito. valor, a criatividade passa a ter mais valor. Tudo isso está sendo questionado. O fast food, então tem todo o movimento slow food, que você, na verdade... O que é tempo também, que isso meus entrevistados também falam? Tempo é ritmo, não é à toa que tem a música. Então, você vive de acordo com o ritmo do mundo. Se o mundo está batendo assim, você está vivendo assim. Se o mundo está... Por isso que nas férias você está lá numa praia na Bahia, não tem ninguém, está batendo devagarinho, você também vai se amoldando. E rende, né? Nossa, segundo, terceiro dia de férias, né? Entendeu? Nossa, o telefone não toca, só você vai 3 tirando. dias, parece que eu já estou aqui há uma semana, né? Rende muito mais Você vai tempo. descascando. A sala de espera do dentista, ele fica insuportável, né? Enorme. Porque aí o tempo é relativo. Einstein fala isso, né? 1 minuto beijando minha namorada ou 1 minuto tratando do meu dente cariado. Parece uma eternidade o dente cariado, beijando a namorada. Poxa, que fugaz. Maria Silvia Camargo, muito prazer obrigada. em entrevistar você. Muito Também, obrigada muito por obrigada. você ter vindo ao programa. Muito sucesso. Obrigada. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.